O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do Projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. O projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, FUNAG, Instituto BAT, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. Muito boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje com mais um podcast da casa. Hoje o nosso convidado é o Johnny Max. Pode se apresentar aí, falar com a galera de casa. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Johnny Max, sou daqui da casa, né, e trabalho com história. Bom, antes de tudo, a gente quer começar perguntando para você sobre a sua vida. Como que foi? A gente quer saber um pouquinho mais do Johnny Max, historiador, né, pesquisador científico. E como que você veio parar aqui na casa de Euclides da Cunha? Então, Túlio, eu sempre gostei, né, de ciência, sempre gostei de história, mas eu acabei me atrasando a minha entrada, né, no curso de história. Aí rodei por algumas áreas e fui parar no marketing, né? E aí trabalhei com marketing bastante tempo, né? Trabalhei na Gamela, trabalhei na Inove, inclusive um abraço pro pessoal da Inove. E aí, 2025.1, né? Esse ano eu comecei no curso de História. E aí, conversando com o Wesley, né? Coordenador lá do curso, ele me falou daqui, né? E falou que iria me indicar pro Vinícius. E aí eu vim parar aqui, né? Unindo um pouquinho o marketing, ajudando o João, né? E com a história, né? Que aí acabou unindo uma coisa com a outra. Bacana. Um abraço, Wesley. Wesley foi meu professor também de história. Eu não cheguei a cursar história. Na verdade, assim, cursei, mas não cheguei a concluir. Mas sinto uma falta enorme da galera, do público. Um beijo, Wesley. Um beijo também pra Rose, pra Ritinha, pra galera toda lá do CEDERJ. Tô com saudade de vocês. E assim, você tocou num ponto de história, né? História é um termo muito amplo. Qual que é a importância de se estudar história hoje em dia? Então, Túlio, tem um historiador que eu gosto muito, que é o Mark Bloch. Você deve ter ouvido falar, Sim. chegar a ouvir falar nele na faculdade. E que ele fala que a história é a ciência do homem no tempo, né? E a importância da história, ela está relacionada a isso, né? A você entender o desenrolar da humanidade. Quando a gente aprende história de verdade, né, um pouco além, né, do que a gente tem na escola, né, porque né, infelizmente na escola a carga de horário de história é pequena, né, não se dá tanto valor, né, às humanas, cada vez menos se dá valor às ciências humanas e à filosofia, mas a história ela ajuda a gente a entender que tudo são processos, né, a nossa cidade não é algo, a nossa cidade está sendo. E quando a gente entende isso, né, que tudo tem a ver com processos, tudo é socialmente definido, né, o que a gente acredita, o que a gente não acredita, né, o que é certo ou errado, tudo isso é socialmente definido, né, e historicamente construído. Então, quando a gente realmente passa a entender história, a gente deixa de ter uma postura etnocêntrica, né, de achar que a nossa cultura, o que a gente acredita, o que a gente acha, os nossos costumes são melhores do que os dos outros, né? Então a gente realmente tem essa visão um pouco mais ampla da humanidade, né, quando a gente estuda história acadêmica, né? Não, porque hoje, infelizmente, você acha que história é só narrativa, né? Você constrói uma narrativa e é história, não precisa ter base material, não precisa ter nada. Né? Mas quando a gente realmente estuda história acadêmica, né? História que é pautada em pesquisa, em fontes primárias, né? Ou na própria historiografia, né? E que é contextualizada, é debatida, a gente passa a entender isso, né? Que a gente não pode ter uma postura etnocêntrica, a gente não pode fazer o juízo de valor e depois fazer o juízo de fatos, né? A história ela é o juízo de fatos e em cima do juízo de fatos a gente faz juízo de valores. Ok? Sim. Né? Mas as pessoas acham que história é você fazer primeiro o juízo de valor e depois você vai atrás dos fatos.
né? E as pessoas têm que isso também é socialmente construído, né? Esse etnocentrismo de achar que a minha cultura, o que eu acredito, o que eu acho, é sempre melhor do que o outro. E eu quero medir a cultura do outro, eu quero medir a vida do outro através da minha régua. E quando você estuda história, você entende isso, né? Que tudo é socialmente construído, historicamente construído. Eu acho que traz mais consciência da nossa realidade, né? Entendi. Então aí, ó, tivemos uma aula de história. É muito importante. Eu falo que quando eu escolhi também estudar história, realmente é o que a gente vê dentro das disciplinas, né? Eu tive uma professora de história e documento, Cíntia, um beijo. E a Cíntia falou exatamente isso que você acabou de falar aí para o público de casa. É muito importante a gente estudar história para a gente entender o nosso passado, entender o nosso presente, né? Saber por que aquilo aconteceu no passado. Entender o nosso presente e projetar o nosso futuro. Sim. Então, é assim, de uma importância gigantesca. E a gente vê que tem muito a área de história, matemática, tá tendo uma escassez muito grande de professores. Sim, verdade. Por que você acha que as pessoas estão assim, não estão sentindo mais interesse na licenciatura? Então, Túlio, essa pergunta é muito boa, né? Inclusive, quero mandar também um abraço pro pessoal do CEDES, o Wesley, que o meu professor de História e Documento foi o Wesley, né? Mas, enfim, eu quero mandar um abraço pro pessoal do CEDES e também os alunos que estiverem vendo, né? Mas eu acredito, cara, que... Assim, eu acredito, mas baseado naquilo que a gente tem de relato, né, dos professores e que a gente vê na prática mesmo, né? Que existe uma desvalorização constante da figura do professor, né? Não vou falar nomes, né? Mas tem um grupo que começou já há bastante tempo, né, a ir na universidade, né, a confrontar o professor na universidade e a confrontar alunos de universidade, né? E começou a fazer uma carreira política baseada nisso, né? Nesse confronto da autoridade do professor, afirmar o professor dentro de sala. Isso começou na universidade, mas isso acabou indo para a escola também, né? Como é que eu vou dizer? Minar a autoridade realmente do professor. Porque antes o professor ele não era autoridade só dentro de sala. Socialmente, você ser um professor era algo assim, cara, incrível, né? E começou a ter realmente esse desgaste da imagem do professor, né? Principalmente o professor de humanas, né? Mas acaba respingando em todos. Todo mundo. Em todos. E aí, cara, tem a questão material, né? Que não dá para desprezar de forma alguma, que o salário do professor hoje já não é mais a mesma coisa, né? Você se dedica 4 anos de formação, né? Se você fizer em 4 anos de formação, aí você vai ter que lidar com o aluno, né? Você tem que lidar com os pais do aluno, né? Você tem que continuar estudando, né? Porque as pessoas acham que ser professor assim, você fez a faculdade e não vai mais se atualizar. É verdade. Né? Professor precisa se atualizar. Hoje, cada vez mais com a inclusão, né? Desde 2006, né? Com a lei de inclusão, a escola passou a ter alunos que precisam de uma atenção especial, né? Que são os alunos PCD. Sim. E isso exige formação continuada. Só que para você ter uma formação continuada, primeiro você precisa ter tempo, né? O professor leva trabalho para casa. Sim. Né? E o tempo também está relacionado ao dinheiro, né? Que às vezes você precisa ter 2 matrículas, ainda dar aula em escola particular. Então, a desvalorização do professor, né? Da imagem do professor, né? Contribuiu para isso. E também essa questão do aumento de trabalho sem ter um aumento real, né? De salário. Porque não é, porque eu amo ser professor que eu vou fazer aquilo só por amor. Sim. Né? As pessoas precisam comer, tá, gente? Precisam comer. Precisam viver. Né? Então, infelizmente, acompanhado dessa desvalorização do professor e uma desvalorização do funcionário público no geral, né? Que infelizmente está acontecendo. Sim, é uma situação, um ponto muito importante. Gostei muito que você falou da inclusão, né? O trabalho do professor é um trabalho árduo, é uma coisa continuada, não é só estudar e acabou, não. Você precisa se adaptar. E a gente passou por uma pandemia, então os professores tiveram que se adaptar remotamente, né? Trabalhar de forma remota, ensinar de forma remota, que é um trabalho muito difícil, porque você está ali através de tela,
Então você não consegue ter o contato direto com o aluno. É um trabalho muito difícil. Você já passou por alguma situação assim de muito desafio? Qual foi seu maior desafio aí nesse processo acadêmico? Você também falou que já deu aula, né? Já trabalhou como mediador. Isso. Como que foi? Você teve qual foi seu maior desafio nessa empreitada? Então, Túlio, eu até esqueci de falar isso, né? O meu primeiro contato com a educação é que eu comecei a fazer matemática, né? Até tava te falando isso mais cedo. Mas que eu comecei a fazer matemática, né? Cheguei a dar aula em pré-vestibular, né? Mas não concluí o curso, porque eu não tinha... Eu gosto de matemática, mas minha afinidade não é tão grande assim, né? Eu tenho mais afinidade com a área de humanas. E depois disso, né? Anos depois, né? Eu passei a ser mediador. Na verdade, foi no início desse ano. No meado desse ano que eu comecei a ser mediador. Um pouquinho antes de eu vir pra cá. E, cara, o primeiro desafio é esse, né? Porque o aluno de inclusão, né? Que aí são vários, né? Pode ser autista, né? Pode ter DI ou outras, né, necessidades. Não necessidade, né? Pode ter outras... Né? Ou pode ser PCD, né? Às vezes ele tem algum déficit de aprendizagem, né? Sim. São os alunos neurodivergentes, né? E, cara, a dificuldade é você conseguir... Porque na mesma sala de aula, né? Eu tinha oito alunos. E cada um deles era diferente, né? Para cada matéria, às vezes eles estavam em níveis diferentes. Aí tinha um grupo que eram alunos do 8º ano. Tinham grupos que, às vezes, tinha um grupo deles que às vezes estava no 5º ano, como em matemática. Já em outras matérias, eles já não estavam, né, tão atrás, né? Eles só tinham uma leve adaptação. Aí tinha outros que, sei lá, não tinha dificuldade em matemática, mas tinha em português. Aí tinha um que tinha em todas, né? Que tinha que adaptar muito em todas. Enfim, então acho que a grande dificuldade foi essa, né? Eu faço licenciatura, mas eu não sou de pedagogia, né? Então a minha formação ela é focada em história e ela é principalmente Fundamental 2, né? É Fundamental 2 e ensino médio. Não é? Então a dificuldade foi essa, né? Ter que, às vezes, relembrar conteúdo lá de trás. É. Porque tem gente que acha que o professor, ele sabe tudo. Sim. E é isso, gente. Às vezes eu dava aula particular, então tinha umas matérias que entraram novas, coisa que eu não estudei, ou coisa que, tipo assim, o próprio Estado, né, na hora de montar como que é? O Cronograma, currículo. É. Às vezes não achou necessário, não colocou, então foi muito pincelado. Coisa que os meus alunos estavam aprendendo de forma mais aprofundada. Então, eu como professor particular, eu também eu estava praticamente estudando de novo, porque eram coisas que eu tinha que relembrar e coisas que, assim, disciplina nova, entrou umas outras disciplinas lá. A matemática, ela se dividiu agora em 3 partes. Antes, para mim, acho que era só em 2, né? Era matemática e física, agora tem RPM, alguma coisa assim. Isso muda um pouco de escola também. Entendeu? Então, dividiu a matemática em 3 partes. Português, acho que português era em 2, e 2 ou 3 também. E no meu era 2, que era português e a parte de redação, produção textual. Então, agora já mudou, porque tem uma parte só para gramática, que é um outro nome lá que eu também não sei explicar, biologia. Então, assim, a gente está em constante ação, em constante mudança. E agora sobre a Casa de Euclides da Cunha. Eu quero saber do acervo. O que você achou do acervo, né? Como você veio trabalhar aqui com a gente. O que você achou do acervo de Euclides da Cunha? Você já conhecia o escritor? Qual a importância da Casa de Euclides da Cunha, né? Do acervo, do projeto para a sociedade cantagalense? E bastante coisa pra falar, né? Então, eu conhecia o acervo, né? Eu vim aqui nesse ano mesmo, no início do ano, até você que estava aqui no sábado, né? Até vim junto com o Gilberto, o Magno, o pessoal da faculdade. Um abraço para vocês se estiverem assistindo. E a gente fez a visita aqui, né? Você explicou pra gente. Então, cara, eu já conhecia um pouco da história de Euclides, né? Não conhecia tão profundamente. E
que me chamou a atenção no acervo primeiro é o cérebro dele, né? Que é o que chama a atenção de todo mundo. Né? Como assim o cérebro dele tá aqui? A pessoa já vê ali, já ele tá enterrado aqui? Meu Deus! As crianças ficam eufóricas com isso. Aí quando você explica que o cérebro veio pra cá, meu Deus, o cérebro tá aqui então. Eu falei, tá aí, né? Então o que me chamou mais atenção foi isso. E, cara, eu acho que a importância da casa de Euclides, né? Não só para Cantagalo, né? Para o Brasil em si, né? Porque quando a gente fala de Euclides, né? A gente não necessariamente está endeusando a pessoa de Euclides. Mas Euclides viveu aqui em Cantagalo, né? Então a gente já pensa em Cantagalo, né? Na época quando ele nasceu, né? 1866, né? Que era o ciclo do café. Então daí a gente já pensa um pouco do contexto de histórico de Cantagalo na época, né? Então serve não só para a gente lembrar da obra de Euclides, que é uma obra relevante, né? Senão não teria nem uma casa para ele, né? Se você... ele escreveu um negócio aí, né? E não a obra dele, Sertões, é importante, né? Se você pega o contexto onde ela foi escrita, né? Ali na Primeira República, né? República do Café com Leite. É um peso para a literatura brasileira, né? É peso, assim, de muita importância, porque denunciou muitas coisas. Tem a parte do sertão, né? Sim, ele protagonizou uma denúncia, né? Sim. Porque a República veio, né? E a ideia dos republicanos era que seria realmente um governo progressista, né? E quando a República veio, primeiro a gente teve 2 ditaduras, né? E o Canudos é né, das guerras civis que aconteceram no Brasil, né? Mas tiveram várias, né? Então, novamente, né? Euclides ainda serve para a gente pensar não só o que aconteceu em Canudos, mas todo aquele contexto, né? Porque ele era um militar. Ele não era assim alguém que odiava o exército, ele era republicano e era militar. Então, quando ele, sendo republicano e militar, faz uma crítica, né, à República, à recém-fundada República e ao exército, né, isso ganha um peso ainda maior, né? Não à toa que Sertões foi um sucesso, né? Então, acredito que a importância da casa de Euclides é essa, cara. A gente realmente pensar a história de Cantagalo, né? A história de Euclides, a história de Cantagalo e com isso a história do Brasil, né? Porque Cantagalo se insere na história do Brasil. Às vezes a gente acha que a nossa região é deslocada da história do Brasil, né? Mas na verdade é extremamente ligada à história do Brasil, né? Sempre foi e ainda é. Cantagalo, se eu não me engano, era Cantagalo até o Rio, era Cantagalo, né? Isso tudo era Cantagalo. Até Cachoeiro. Até Cachoeira era Cantagalo. Isso até foi por pouco tempo, né? Foi até 1819 que aí foi criada a Vila de Nova Friburgo. Isso. Mas até que ali Cachoeira já existia como distrito da Vila de Santo Antônio de Sá. Então o Cantagalo, né, foi muito grande, né? Tá relacionado ao ciclo do ouro, né? Inclusive, fazer uma propaganda aqui, né? Saiu na Miramar, né? Minha primeira artigo para a coluna, né, sobre a história da região, que é sobre o Monte de Luva, né? Então o Cantagalo está inserido no ciclo do ouro, depois Cantagalo está inserido no ciclo do café também, né? A gente teve a 4ª ferrovia do Brasil, né? Então, inclusive, né, foi também não construída, né, foi financiada, né, pelo Barão de Nova Friburgo, que tem um vídeo sobre ele também lá no Instagram da casa, se o pessoal quiser ver. E então o Cantagalo tá inserido, né? E o projeto, cara, eu acredito que a importância do projeto, a gente tá aqui hoje no podcast. Sim. Né? Então a gente tá aqui falando sobre a história de Cantagalo. Então tem essa importância. E o projeto tem a importância de trazer arte, né? Como tem a sua oficina de teatro. Né? Tem música, tem dança, tem bastante coisa aí. Tem profissionalizante. Porque além da arte, que também é profissão, né? Além de ser uma questão cultural, é profissão. A gente tem tem as agora outras profissões. Culinária. Entrou culinária. Nossa, eu falo que assim, é um projeto, maquiagem, um projeto que deu muito certo e que eu espero que fique aí pro resto da vida, porque eu falo que eu queria ser adolescente agora em 2025, que eu ia fazer de tudo. Eu ia fazer maquiagem, teatro, dança, teclado,
Eu ia querer fazer de tudo. E assim, pra gente poder encerrar, você falou sobre o seu projeto, né, que saiu aí na Miramar. Isso. Qual a importância de participar de pesquisas científicas? Por que que você escolheu o tema mão de luva? Você pretende também, sei lá, escrever mais pra frente, escrever um livro? Ou então lançar alguma outra coisa? Como que tá os seus projetos pro ano que vem? Conta aí pra galera. Então, cara, a importância, né? Eu não, ainda não sou um pesquisador, né? Sou um aluno de formação, sou pesquisador, mas não atuo, né? Com pesquisa, vamos dizer, não faço uma pesquisa com fonte primária, né? Eu uso a bibliografia. Desculpa, fonte primária seria trabalho de campo? É, eu até faço estudo com fonte primária porque eu participo da oficina de paleografia, Ah, sim. né? Que a gente lê os documentos que tem aqui em Cantagalo tem documento de 1802, né? Que foi recuperado da matriz, né? Da Aham. matriz, depois conseguiu recuperar da Câmara também. Muito material infelizmente se perdeu da prefeitura, mas a gente conseguiu recuperar, né? Com o centro de memória do C10. Isso, inclusive, eu ia falar sobre isso. Eu tenho um amigo que trabalha lá, o Pedro, inclusive, Pedro, um beijo. Pedro trabalha com paleografia. Tive a oportunidade, quer dizer, eu ia entrevistar o Pedro, mas eu acabei ficando doente, mas eu assisti Vitor Hugo que fez a entrevista. Ele falou um pouquinho pra gente sobre a paleografia, o trabalho. E é um trabalho muito importante do Sim. Centro de Memória, eu gostei bastante. Então, o meu contato com fonte primária é esse, né? Uhum. Hoje eu faço mais na internet, né? Na Miramar, no meu Instagram também. Eu faço mais esse trabalho de divulgação científica de história, né? De pegar aquilo que a historiografia produz, né? Tem até o livro da doutora Sheila, que eu entrevistei aqui no podcast da casa. E pegar esse material e divulgar, né? De levar para o público leigo. Porque eu acredito, cara, que como eu falei na importância da história, né? Pra desenvolver consciência histórica. Se a academia fica presa dentro da academia, né? Encastelada dentro da academia, primeiro que o público não sabe nem da importância da academia. Então na hora de defender, não vai defender. As pessoas não sabem. E aí chega, né, pessoas mal intencionadas, como eu disse, né? Que falam contra o magistério. Eles também falam contra a academia, né? Essas pessoas, elas têm um trabalho muito fácil, porque as pessoas não conhecem o que é feito na academia, não sabem a importância de uma pesquisa histórica, não sabem o que a historiografia realmente fala, né? Não sabem aquilo que está consolidado ali na academia. Então a importância, né, desse trabalho de divulgação é esse, é levar a academia para fora da academia, né? Até porque eu não acredito não só na história, mas na ciência em si, né? Num saber só pelo saber, né? A gente sabe para promover melhorias, Sim. né? Então a gente aprende história para poder ter agência na história, né? Não ser mais um simplesmente levado, né? Porque antes a história era só os poderosos, né? A gente não tinha nem o povo não tinha nem consciência do que estava acontecendo, né? A gente pega a história do Brasil mesmo, né? O Brasil era uma colônia, passou a ser independente, o povo não sabia. Depois passou a ser república, o povo também não sabia que ia ser uma república, acordou, era uma república, né? Teve todo o processo até 1830, que o povo também não participou, né? Depois teve ditadura, o povo não participou, né? Então a gente precisa saber história para ter agência na história, para a gente poder modificar a história, né? Então eu acredito que a importância da divulgação científica é essa, até também para trazer pessoas, né? Tanto para a academia, para ser pesquisador, que é o que eu pretendo, né? Pretendo fazer mestrado, doutorado. Pretendo dar aula em escola também, né? Mas eu pretendo continuar na área acadêmica. E para trazer pessoas para isso, para trazer pessoas para o magistério também, né? Porque se simplesmente a gente desistir, né? A nossa sociedade já perdeu. Realmente. E assim, que bom que você tá aí, que você pensa dessa forma, pensa dessa maneira. É muito importante para as pessoas pelo buscar, né? Por incentivar as pessoas a participar do magistério. É um trabalho difícil. Gente, eu falo que ser professor é muito difícil, porque você lida com aluno de todos os tipos. A aprendizagem, ela não é homogênea.
Não mesmo. Então, tem aluno que vai ter mais facilidade, aluno que vai ter mais dificuldade, e você precisa ser um camaleão, né? Você precisa mudar de acordo com a necessidade de cada aluno. Então, é um trabalho muito difícil, mas assim, você conseguir passar, né, a história para os alunos, para a galera da faculdade. Isso é muito importante, é muito lindo. Eu acho que é um trabalho lindo você ensinar. É um trabalho que precisa ser valorizado. Preciso. Sem professor não tem médico, não tem bombeiro, não tem advogado, não tem nada. Porque professor é a base, é o pilar, é a coisa, é o que faz a coisa acontecer. Sim. Então eu acho muito importante. Vou encerrar aí, vou deixar você falar suas redes sociais. Tá gravando vídeos assim espetaculares na Casa de Euclides da Cunha, então é só acessarem aí o Instagram da casa. Fala aí pra galera como que a gente pode encontrar os seus trabalhos, acessar suas pesquisas. Pode falar aí pra galera de casa. Então, pessoal, primeiro agradecer ao Túlio, né, por estar aqui me entrevistando, né, é diferente, né, tá desse lado e tá desse lado aqui, é diferente. E passar aqui minhas redes para vocês, né, meu nome é Johnny Max Júnior, né, então todas as redes minhas vai ser Johnny Max JR ou Johnny Max Júnior. Não é muito difícil me achar, não. Se jogar no Google, vai achar minhas redes todas. Vai achar até meus comentários em algum site quando eu era adolescente, que é muito fácil achar as coisas que eu publico na internet. E também pode acessar, né, o primeiro artigo que eu escrevi lá pro Miramar, lá no site do Miramar. Né, acredito que em breve a gente vai lançar um story divulgando, né? Mas se já forem lá, já conseguem acessar lá, tá? Coluna de Johnny Max Júnior. E é isso, Túlio. Eu queria agradecer mais uma vez. Nada, obrigado você por ter aceitado o convite. E é isso, pessoal. A gente se vê semana que vem.